Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Você chegou aqui no meu canal Reunião Sem Pauta e hoje eu vim trazer um assunto muito legal, né? Eu vim mostrar pra vocês a minha estratégia de conteúdo de 2026. Então, esse é um ano que a gente tem Copa, é um ano que a gente tem eleição, então as nossas estratégias têm que estar bem alinhadas. Mas antes de eu entrar realmente onde eu quero mostrar pra vocês, tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês aqui, né? Tanto no meu Notion como no meu Freeform, mas isso vocês vão ver mais pra frente aí no vídeo. O que eu quero falar pra vocês antes de tudo isso é que minha estratégia é baseada em 3 pontos muito simples. O primeiro ponto é o ponto dos dados, então tudo que eu faço é analisado dentro de dados, ou seja, cada métrica que eu vejo, ela tem um porquê de eu ver essa métrica. Eu acredito muito que quanto mais dados a gente tem sobre algo, mais fácil é da gente escalar esse tipo de coisa. Então eu sei onde eu estou errando e sei onde eu estou acertando e posso caminhar cada vez mais para ajustar os conteúdos, aquilo que o meu público quer e aquilo que eu gosto realmente. O segundo ponto é sempre ter um manual de estratégia. Eu tenho todo o manual de estratégia, do qual eu não vou mostrar para vocês hoje, né? Porque é algo muito pessoal. Tem toda a minha estratégia de vendas, para quem eu vendo, qual é o meu público, qual é o meu intuito, quais as conexões que eu quero fazer. Tudo isso, ter um manual estratégico é muito importante, porque nenhum conteúdo que eu faço sai sem antes passar por esse manual estratégico. É muito importante que você tenha um manual estratégico para que você sempre esteja ali com a sua bíblia do conteúdo, né? Você sempre olhe nela para ver o que você tem que fazer ou não tem que fazer, ver se o conteúdo que você está criando está alinhado com as suas expectativas, com as expectativas do seu público e tudo mais. E o terceiro ponto é a conexão. Eu gosto muito de me conectar com as pessoas e eu acredito fielmente que a conexão é o intuito principal das redes sociais. Eu sei que muita gente hoje em dia não usa para isso, né? Com a facilidade que a gente tem de enviar uma mensagem, de ligar por vídeo, a gente perdeu essa coisa de se conectar nas redes sociais. Tanto que tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, então vai lá, curta, comenta, compartilha esse vídeo, é muito legal. Gostei muito de falar sobre esse assunto, então aproveita, vai lá e dá uma olhada. Conexão é a parte mais importante para mim dentro das redes sociais, porque eu acredito que é algo que é o verdadeiro intuito das redes sociais, então a minha estratégia é baseada também nessa conexão. É muito importante que eu me conecte com quem está do outro lado dessa tela, que eu me conecte com você, meu querido, né, telespectador. Bom, e antes de mais nada, vamos lá para eu mostrar para vocês agora como é que é a minha estratégia de 2026. Eu acredito que 2026 é um ano perfeito para criar conteúdo. Vou mostrar para vocês aqui como eu crio meu conteúdo, como eu uso meu conteúdo, como eu organizo meu conteúdo e como está organizada toda a minha produção, né, de conteúdos aqui, principalmente no YouTube e em vários outros lugares. Então fica ligado aí, se liga aí. Bom, gente, tô aqui com o meu Notion aberto. Notion é um aplicativo que eu mais uso na minha vida, não só a minha vida profissional, como a minha vida pessoal, tá toda no Notion, tudo aqui. Eu quero mostrar pra vocês como que o conteúdo passa aqui e depois chega a vocês de forma totalmente, né, padronizada, tudo bonitinho. Aqui na minha página do Notion eu tenho os meus principais canais colocados em ordem de realmente gosto, né? Então a gente tem o Substack, o YouTube, a gente tem o Instagram e o TikTok. TikTok tá em último lugar porque é realmente uma rede social que eu não sou muito familiarizado, né? Eu estudo muito Substack, YouTube e Instagram, mas o TikTok não é tanto assim, e eu também nem tenho o TikTok instalado no meu celular para vocês terem uma noção. Se eu clicar em cada uma dessas páginas, vocês vão ver que vai abrir uma página específica dessa rede, específica desse canal de comunicação do qual eu estou falando. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no YouTube, vai aparecer o YouTube, tudo bonitinho, e assim vai, mas aqui não é onde está o ouro. Toda a minha organização, ela parte de alguns princípios. Eu vou pegar aqui até um vídeo que já saiu para vocês poderem dar uma olhada. Então, ó, se eu clicar aqui, ele abre uma página aqui do ladinho, coisa rápida. Esse aqui é um vídeo que eu fiz, tanto que tá aqui no canal. Se você quiser, eu vou deixar o card aqui em algum lugar para você poder estar assistindo esse vídeo. Vai lá, curta, comenta e compartilha. Então aqui a gente tem o título do vídeo e a gente tem alguns status, né? Então tem o backlog, que é estudando um pouco do vídeo, um pouco da ideia. Novo, né? Que é uma ideia nova, né? Tanto que tá aqui até no a fazer. O andamento, né? Então temos a pesquisa, que eu gosto muito de trazer conteúdos informativos também, né? Coisas que realmente estão acontecendo no nosso dia a dia aí. A filmagem, a edição. E aí a gente vai para pronto para publicação, programado, publicado ou cancelado. Aqui embaixo a gente tem as redes sociais para quais ele vai estar indo esse conteúdo, né? E aqui a gente tem o formato. Então a gente tem carrossel, a gente tem texto, a gente tem formato de vídeo longo, tem formato estático, tem formato de vídeo pequeno e tem o famoso, né, perguntas e respostas. Aqui vocês vão ver que tem todo um roteirinho já feito e eu uso a IA do Notion para fazer os meus roteiros, só que essa IA do Notion eu não sou muito fã dela e eu já vou explicar por quê.
Eu gosto muito da IA do Notion, gosto demais, acho muito legal, mas o problema é que quanto mais... Eu gosto muito também de escrever os meus próprios roteiros, então é algo que eu faço bastante, escrever os meus próprios roteiros, mas como a gente sabe que a nossa vida é muito corrida, eu pego algumas coisas e peço para a IA fazer mesmo. Então aqui a gente tem alguns roteiros, mas eu não gosto muito de usar roteiro de IA, por quê? Porque roteiro de IA é muito palhação, é muito palhaço, dá pra ver. Hoje em dia com a IA tão familiarizada entre as pessoas, a gente percebe, a gente sabe quem tá usando IA e quem não tá, e eu gosto muito mais desse conteúdo aqui, então essa coisa de eu estar me comunicando com vocês, de eu estar com vocês na conexão real. Então aqui eu tenho todo um roteiro, e que geralmente o que eu faço é, eu vou lá embaixo e peço pra IA do Notion, crie um roteiro para o Instagram de até 1 minuto e meio. E aí eu peço para ele criar. A IA do Notion é uma das melhores, por quê? Porque ela é uma IA que junta várias IAs. Então a gente tem Gemini, a gente tem Claude, a gente tem ChatGPT, tudo dentro dessa IA do Notion. Eu uso o Notion pago, mas tudo que você está vendo aqui é algo que dá para ser feito na versão gratuita do Notion. Então é algo muito legal, eu curto pra caramba. E aqui ele já mostra, né, um pouquinho do vídeo, né, do que ele criou. Aqui eu tenho como aceitar, descartar e assim vai. Vou aceitar aqui esse roteiro aqui. Então aqui ó, a gente tem um roteiro muito legal, né, o hook inicial. O legal é que ele dá mesmo realmente um norte para onde você ir. Só que o problema é que quando você fica preso à IA, isso torna com que os seus roteiros, os seus vídeos, os seus conteúdos sejam muito mais travados. Então aqui eu tenho, né, e por que eu acho que a IA é tão palhaçona, né? Sabe quando você precisa passar o dia inteiro ocupado, mas no final parece que não fez nada? Não é preguiça, vou te explicar. Então é aquela coisa que, tipo assim, você percebe que não é uma pessoa falando e ninguém falaria desse jeito aqui. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar todos esses tópicos e, claro, o prompt que eu dou para ela é muito maior, né? Eu com certeza coloco mais coisa, coloco mais, né, com quem eu tô falando, com quem eu não tô falando, qual é a minha estratégia, por que eu quero fazer esse vídeo, quanto tempo ele tem que ter, quais são as soluções e os problemas desse vídeo. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, que ajuda pra caramba, que eu sou um cara que eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então eu coloco bem aqui assim, ó. Coloque o roteiro acima em bullet point. Opa, bullet com 2 L's. Bullet points. Eu gosto muito de pedir para ela colocar em bullet points. Por quê? Porque dessa forma eu tenho um norte para onde ir e eu posso conversar com vocês sobre isso. Eu gosto de estudar o assunto do qual eu tô falando antes, com toda certeza, mas quando eu coloco em bullet points, eu tenho pontos mais rápidos para eu poder simplesmente estar aqui com vocês, olhar aqui e já ver, caramba, eu tô falando sobre isso. Ok, falei um pouco sobre isso, consegui trazer aquilo ali que eu quis trazer para esse assunto. Ok, vamos pro próximo assunto. Então, por exemplo, aqui a abertura. Você não é preguiçoso, sua agenda que é burra. Aí tem todo o visual aqui, mas pô, eu já entendi que o hook é esse, então vou deslinchar um pouco o assunto dentro desse hook. Então eu tenho aqui lista infinita de tarefas igual a paralisia, então eu falo um pouco sobre lista de tarefas, esse tipo de coisa, e como a gente coloca uma paralisia nisso tudo. Então é aquela coisa que realmente eu gosto de gerar uma conversa e uma conexão, que nem eu falei pra vocês, eu gosto muito de gerar uma conversa e uma conexão, e olha aqui que legal, ele também já gerou alguns stories pra eu poder colocar lá nas minhas redes sociais, inclusive se você não me segue nas redes sociais, me siga, tá aqui, gerou uns stories pra gente poder colocar, eu posso aqui aceitar. Então, eu gosto muito de usar isso daqui, eu gosto muito de colocar, eu posso tanto ter várias visualizações aqui, então eu posso ter visualização do meu calendário completo, posso ter a visualização em tabela, que é a minha preferida, posso ter a visualização em quadro, que eu coloco cada um, né, num Kanban aqui, e vejo quem tá onde, o que foi cancelado, o que tá programado, o que tá editando, e assim vai, tanto que tem até um aqui que eu já posso passar aqui pro publicado. Então, fica muito mais fácil a minha visualização nos conteúdos que eu tenho, né, que eu tenho que fazer, que eu tenho que estudar, os conteúdos novos, os que estão em pesquisa, os que eu tô filmando e assim vai. Tanto que até esse conteúdo aqui que eu tô filmando para vocês tá por aqui também. Agora eu vim aqui pro Freeform. Freeform é um aplicativo da Apple, todo o meu sistema, tudo que eu uso aqui, né, é da Apple, menos o meu relógio e alguns fones de ouvido, mas tudo que eu uso é da Apple, eu gosto do sistema Apple. Eles trouxeram esse aplicativo numa das últimas atualizações no ano passado, se eu não me engano, não tenho certeza, mas é aqui onde está todo o ouro de toda a minha estratégia de 2026 e é por isso que você deveria ficar de olho aqui. Então aqui a gente tem toda a minha criação de conteúdo e você vê que ela deslancha em vários e vários lugares. Claro que aqui não tem todos os conteúdos que estão lá nas minhas redes sociais e assim vai. Eu vou atualizando isso daqui quase todos os dias, mas aqui é a base de onde o meu conteúdo está indo, para onde ele está falando, com quem ele está falando, por que ele tá falando e assim vai. Então se a gente começar aqui, ó, por esse lado aqui,
a gente vai ver que aqui a gente tem os meus formatos de conteúdo. Não são todos que estão validados, claro, porque tem alguns que eu ainda estou em teste, né? Então tem alguns conteúdos que vocês vão ver que eu repito muito, por quê? Porque eles estão sendo testados para ver se funciona comigo, se não funciona e assim vai. Então a gente tem aqui, ó, toda a parte de conteúdo, não tem o TikTok. Como eu disse para vocês, eu não estudei o suficiente o TikTok, então ele ainda está aqui em replicar os Reels, essas coisas que é o padrão que todo mundo faz quando se trata do TikTok. Aqui a gente já tem os posts, né? Os meus posts, eles são pensados em lifestyle e conexão de história. Então, o post estático, você sempre vai ver que é eu contando uma história na legenda ou eu mostrando alguma coisa do meu dia a dia, da minha realidade, mostrando um pouco da minha conexão com vocês, contando um pouco da minha história pra com vocês, né? Aí, além disso, a gente tem os meus Twitters, né? O post quote, que eu chamo, né? Tá aqui em cima. Eu chamo ele de quote, que é um dos meus preferidos, que é o afirmativo emocional, né? Ele traz aquela motivação pra vocês, são frases que eu gosto, que me motivam dia a dia, e eu posto lá nas minhas redes sociais pra vocês. Estou usando o Instagram como base, porque o Instagram é a base pra todos os outros meus conteúdos, né? Agora que eu tô colocando o YouTube como base principal pra poder trazer pra cá. Então, todos os meus posts que falam sobre quotes, né, que são coisas emocionais, motivação e aconchego, ele puxa pro lifestyle desejado e sempre busca novos seguidores de forma motivacional. Por que esses quotes são maravilhosos? Por quê? Porque eu posto às vezes uma frase que alguém gostou, essa pessoa vai postar nos stories, ou essa pessoa vai mandar para alguém, ou essa pessoa vai republicar. Por quê? Porque isso motiva. Então esse é um conteúdo, vamos dizer ali, um pouco mais topo de funil, que é onde eu vou alcançar várias pessoas e depois eu vou, né, qualificando as pessoas que chegam ao meu Instagram. E aí a gente tem aqui uma conexão muito legal, né? Que os meus posts de coach e os meus carrosséis estão interligados. Por quê? Porque ambos, se as pessoas curtirem, são um pouco mais topo de funil. O carrossel nem tanto, porque eu uso muito o carrossel para educação, né? Para educar sobre gestão financeira, organização pessoal e assim vai. Então, eles estão conectados por quê? Porque a ideia é exatamente essa, é que as pessoas compartilhem isso e outras pessoas cheguem a mim através disso. Então, a gente tem aqui o carrossel, né? Que ele é informativo e criativo, então ele educa os meus seguidores, educa o meu público e ele fideliza o meu público. Por quê? Porque o pessoal sempre vai querer saber, né? Sempre vai querer alguma coisa educativa. Então, aqui inicialmente é sempre puxar para a legenda ou para os comentários, que é o quê? Fazer as pessoas comentarem sobre os passos, a educação que eu estou dando ali, porque isso faz com que as pessoas, né, cada vez mais estejam próximas de mim e criem conexões comigo, né? E aí aqui a gente tem os stories, né? É operacional e mostrando processos. Eu sei que stories hoje é onde a gente vende, onde a gente consegue lead. E os meus stories, se eu mostrar pra vocês, depois eu vou mostrar um pouquinho, os meus stories são onde, tipo, a mágica acontece. Eu percebi como os stories são importantes para qualquer criador de conteúdo, porque é lá onde tá a sua venda, lá onde tá o seu lead, lá é onde tá tudo que você tem que fazer. A grande maioria do resto é atrair pessoas. Stories é pegar quem já tem ou pegar pessoas que estão chegando e trazer mais para perto. Então, eu sempre finalizo com um link de venda ou link para consulta ou algo do tipo. Eu sempre estou vendendo nos stories, porque venda é todo dia. Então, todo dia eu estou vendendo. E aqui a gente tem os Reels, que são a atração e captação de novos seguidores mesmo, né? Sempre no mesmo formatinho, né? E aqui, se você olhar, vocês vão ver que eles estão conectados. Então, aqui o carrossel e o Reels, eles estão conectados ao TikTok, né? Só que o carrossel em si não vai pro TikTok, né? Porque é foto, então não uso isso muito lá. Mas, se você olhar aqui os Reels, os Reels e os carrosséis, né? Eles vão para o LinkedIn, né? LinkedIn é uma das redes também não tá lá no meu negócio de calendário, porque eu realmente uso o LinkedIn para complementar, para, né, mandar de um para outro e também para mostrar para as pessoas, né? Eu sei que o LinkedIn é onde está o meu público forte, né, que são os empresários, são as pessoas que eu estou procurando conversar, são as pessoas que estão empreendendo, são os trabalhadores, é ali que está o meu público de forma forte. Então, eu passo os meus carrosséis do Instagram pro LinkedIn e também tem algo que eu tenho feito nos últimos tempos, que é colocar cortes do meu canal do YouTube, né? Então, eu tenho feito isso lá no LinkedIn, tem ido muito bem. E aí, se você olhar aqui do LinkedIn, a gente tem algumas coisas aqui muito importantes, que é o meu posicionamento e algumas das minhas referências. Então eu tenho os conteúdos editados com câmera, que geralmente eu uso, né? Eu tenho uma Canon SL3, eu uso ela para fazer os conteúdos com câmera, e tem os conteúdos direto do celular, que eu acho que é algo mais rápido, mais simples, que eu consigo fazer ali no meu dia a dia. Esse é o meu posicionamento em relação aos meus Reels. E eu tenho algumas referências também, né? Então tem os vídeos Reels estático, que é mais topo de funil realmente para trazer mais pessoas. Tem os cortes de podcast, ainda não participei de muitos, mas os que eu tenho, eu gosto de trazer um pouco dessa estética de podcast, porque é onde a pessoa
pessoa presta atenção, ela vê que você tem autoridade, ela vê que você vai educar ela em alguma coisa. E a gente tem o duplicata, né, que é sempre eu conversando com alguém. Eu ainda não testei esse formato, mas quero muito testar lá no meu Instagram, né? E partindo pra cá, vocês vão ver que aqui, deste ladinho aqui, tem o meu nicho e as minhas referências. Eu tenho aqui 4 referências maravilhosas, que é o Rodrigo Vincenzi, cara, genial, cara cristão, gente fina, ele tem uma empresa de marketing, cara, maravilhosa, gosto muito dos conteúdos dele. Eu acho meio irreal porque ele posta 6 conteúdos ao dia, mas tá tudo bem. E a gente tem a Luana Carolina, que é a maior que temos hoje em questão de redes sociais, eu acredito fielmente, sou super fã da Luana, né? Os stories dela, cara, são coisas maravilhosas, são coisas que prendem a atenção, o método dela é muito legal, então ela é uma referência pra mim. Temos o Andy Hillocks, que é um cara que eu conheço lá da gringa, e, cara, ele trabalha com marketing, com estratégia, né? Ele é produtor de conteúdo e também, né, editor de vídeo e de audiovisual, assim como eu também sou. E, cara, os conteúdos dele são muito bonitos, são muito legais. Eu gosto demais da estética que esse cara traz. E a gente tem o Alfredo Soares, que aqui já é uma referência um pouco maior, um pouco mais topo de funil. Por quê? Porque eu sei que o Alfredo Soares está em outro patamar, né? Não que os outros não estejam, todos eles estão, mas eu gosto muito de usar eles como referência e eles conversam um pouco ali com o público que eu quero conversar. Todos eles conversam com esse público. Então, eles são minhas referências aí máximas por conta disso. E aí, passado aqui, a gente tem as referências diretas, que é vídeo estático, conexão. Você já viu aqueles vídeos Reels que a pessoa tá simplesmente com um texto lá e ela tá simplesmente falando e tá tudo bonitinho lá, tudo legal, você gosta daquele vídeo e aquele vídeo é muito bom, por quê? Porque geralmente chama pra legenda e te chama pra legenda faz você ficar mais tempo no vídeo. A gente tem a apresentação em carrossel que o Andy fez, eu quero muito fazer uma apresentação em carrossel assim, que nem o Andy, cara, muito legal. Curto demais esse tipo de apresentação, porque faz com que as pessoas que cheguem já saibam quem você é e o que você faz. O carrossel chamativo, que lembra um pouco aquele meu sistema de formato de quotes de carrossel, né, que faz as pessoas se interessarem, ou às vezes até mesmo compartilharem. E esse daqui é um formato que eu tô amando fazer, é um formato novo, é um formato que eu tô curtindo muito de fazer, que é o carrossel modo YouTube. Em vez de você simplesmente pegar um vídeo que você tem no YouTube e só lançar ele no YouTube, ou às vezes a gente tem o problema de fazer aquele corte, né, de 9:16, né, 16:9 pro Instagram, cara, eu posto ele como se fosse um post mesmo, e ele mantém o vídeo e ele se torna um carrossel. Cara, esse formato tem sido novidade pra mim, tem trazido, assim, muita gente, cara, tem sido bem legal, amigos meus estão copiando esse formato, é um formato muito legal. Eu conheci aqui da nossa grandíssima amiga Lele Avila, não conheço, não a sigo, mas eu encontrei, tá até salvo no meu Instagram, porque esse conteúdo aqui foi uma referência pra mim. E aí agora a gente vem pra parte mais pragmática, né? Mas antes de passar pra lá, a gente desce aqui, eu tô usando muito Substack. Substack tá sendo uma rede social que eu tô usando demais, não consigo parar de usar o Substack, quase todo dia eu tô escrevendo alguma coisa lá. E aqui eu tenho algumas métricas, eu ainda tô começando lá, então é uma rede social que não tá 100% ali, né, então eu coloco aqui o artigo que eu escrevi, né, e coloco aqui também a visão geral do post, né, o artigo que eu escrevi e a visão geral do post, né, 9 visualizações, open rate, né, vem de onde veio as pessoas que clicaram no meu artigo, eu tô amando demais, essa daqui deu muito bom, curto demais Substack, cara, inclusive me siga lá no Substack, porque eu sou fã dessa plataforma. E aqui vem a parte mais importante, né, que é a análise de dados, cara, a análise de dados é a parte que vai fazer com que você saia do que, vamos dizer assim, faz você errar e comece a acertar onde você deve acertar. É ver onde você errou e ajustar. Então aqui a gente tem os vídeos Reels, né? Aqui é o carrossel de vídeo, que nem eu expliquei pra vocês aqui, o carrossel modo YouTube. Eu tô fazendo isso no Instagram também. Aqui estão algumas métricas dele, então eu coloco tudo aqui, a visão geral, visualizações, fonte, tempo, interação, atividade, público e idade. Daí aqui eu consigo visualizar as métricas, né? Ver quem mais viu, quem não viu, quem viu os meus posts, quem não viu, por que eu tô atingindo mais seguidores, por que eu não tô atingindo mais seguidores, né? Aqui a gente tem os Reels, então eu coloco todos os meus Reels aqui, o momento da curtida, as interações, atividade pública, a idade, para eu saber com quem tô falando, com quais pessoas eu estou interagindo. Mais um carrossel aqui, né, com visualizações, fonte de tempo, a mesma coisa. Com isso aqui, cara, eu tenho uma visualização completa da análise de dados de todo o meu Instagram. Então eu consigo ver com quem que eu tô falando, por que eu tô falando, quanto tempo as pessoas estão ficando no meu vídeo, quanto tempo as pessoas não estão ficando no meu vídeo, onde elas curtem, o que elas não curtem. Ah, elas curtem essa iluminação aqui, elas curtem aquela iluminação ali. Cara, isso tem feito uma diferença danada no meu Instagram. Eu ainda tô começando, tô com poucos seguidores lá no Instagram, então aproveita, já corre lá e me segue, mas
tudo isso daqui faz parte da minha estratégia de 2026. Eu não vou funcionar em 2026 se eu não tiver essa estratégia aqui. Tem tudo aqui. Aqui foi outro carrossel que eu postei também, coloco aqui. E eu coloco aqui do ladinho, né? Vídeo postado no Threads, LinkedIn, Instagram e Substack. Né? Também tenho usado muito Threads. É porque o Threads e o LinkedIn são redes que eu uso mais como forma de conexão e não diretamente como alguma coisa pesada ali que eu tenho que trabalhar lá dentro. E aqui em cima a gente tem os meus posts e carrosséis. Como eu disse, tem poucos porque eu comecei esse projeto agora em 2026, na verdade finalzinho ali de novembro, né, ali em outubro eu comecei esse projeto, então aqui eu tenho os carrosséis. Vocês veem que eu não alcanço muitas pessoas, mas todas essas análises de dados, elas são feitas exatamente para que eu possa entender com quem eu estou conversando, entender que o meu público é de 25 a 34 anos, a maioria é homem, entender que os meus seguidores são quem mais interagem comigo. O pessoal vê muitas coisas no Stories, no feed, vê que a visualização ao longo do tempo tem aumentado, tem diminuído, a visão geral. Então, cara, tudo isso daqui faz parte da minha estratégia de conteúdo. Tudo isso daqui é minha criação de conteúdo. Eu alimento isso daqui diariamente. Todos os dias eu vou alimentando isso daqui. Ah, Levi, mas é um trabalho chato. Por quê? Porque tem que tirar print de tudo e colocar aqui. É um trabalho chato. Mas sonho sem disciplina é só desejo. Então, cara, isso aqui é o que realmente ajuda. E aqui no Freeform da Apple, você tem provavelmente esse aplicativo no seu celular ou em algum aplicativo Apple, né, algum sistema Apple que você tem na sua casa, você consegue gerar o PDF disso aqui. E a ideia quando eu gero o PDF é pegar tudo isso daqui, eu pego tudo isso daqui e peço para a IA do Notion, baseada no meu manual, né, na minha estratégia, no meu manual de estratégia, eu peço para ele visualizar isso daqui e me dar dicas, me colocar no caminho certo, tirar o que não precisa, entender como tá essas métricas, olhar esses números, ver para onde eu tô indo, para onde eu não tô indo, onde eu tenho que acertar, onde eu tenho que errar, qual conteúdo tá indo bem, qual conteúdo tá indo mal. Então, basicamente, isso daqui é toda a minha estratégia de 2026. Isso aqui é tudo o que eu tenho pronto e preparado, né? Cada vez mais eu vou, né, alimentando isso daqui para que 2026 seja um ano realmente da criação de conteúdo na minha vida. Então, isso daqui é a minha estratégia. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, eu mostrei um pouquinho para vocês aqui de como que funciona, né, a minha estratégia de 2026, quais são os meus planos para 2026. Tem muita coisa que vocês ainda não sabem, mas que eu tô construindo ali. E é muito legal poder compartilhar isso com vocês. Como eu sempre digo, a minha ideia é sempre gerar conexão. Eu não quero ser um mentiroso aqui na internet, eu quero trazer a minha personalidade, a minha autenticidade para as coisas que eu faço aqui. E, cara, essa é a minha estratégia. Eu creio que 2026 vai ser um ano muito bom. Então, é um ano que você não pode, vamos dizer assim, inventar muito. Faz o que é certo, faz o básico, arroz com feijão. O arroz com feijão vai fazer você crescer aqui nas redes sociais, vai fazer você crescer em 2026, vai fazer a sua empresa crescer em 2026. Tudo isso daqui é só uma parte da criação de conteúdo, tem toda a parte de planejamento estratégico, que não tem a ver com post, não tem a ver com Reels, não tem a ver com nada disso, é a parte estratégica do negócio mesmo, que é onde eu alinho a minha cultura, alinho os processos que eu tenho dentro das minhas empresas, alinho os meus leads e assim vai. Então essa é uma das partes mais importantes também, é entender que 2026 é um ano onde a gente tem que fazer o arroz com feijão, a gente tem eleição, a gente tem Copa, então assim, é um ano que tá legal, tá bonito, tá gostoso de criar conteúdo. E tudo isso que eu faço, claro que é uma análise de dados, mas isso mais do que uma análise de dados, isso é meu estilo de vida pessoal. Às vezes isso aqui que eu mostrei pra você não vai funcionar pra você, né, como funcionou pra mim, porque eu sou um cara que gosta muito dessa análise de dados, gosto muito desse tipo de coisa. Isso aqui é um formato que eu criei, né, e é um formato que eu mostro para os meus alunos, é um formato que eu mostro para quem eu dou consultoria, é um formato que eu mostro para eles, demonstro para eles e eu apresento isso para eles e tipo assim, a gente cria um novo formato para essa pessoa, porque eu sei que pessoas são pessoas, nem todo mundo é igual, às vezes a gente tem uma opinião diferente, tem um modo diferente de agir, mas criar um processo para sua criação de conteúdo e fazer disso o seu estilo de vida, eu acho que é o caminho certo para 2026 e muito bem na sua vida. Bom, esse daqui é o Reunião Sem Pauta, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilha, comenta, curte. Olha aí na descrição, a gente tem muito material aqui na descrição, a gente tem também as minhas redes sociais, me siga nas redes sociais, né? Entre em contato comigo, pra mim vai ser um prazer me conectar com você que tá do outro lado dessa tela. E cara, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu espero que essa estratégia tenha te motivado a criar a sua estratégia, a criar o seu processo aí para que 2026 seja um ano maravilhoso. E bom, como eu sempre digo, não complique, comunique.